Oi, bom dia a todos, alunos do nono ano. Nessa segunda aula de hoje, vamos fazer um estudo sobre a Primeira Guerra Mundial, nessa primeira parte, onde vamos observar o início da Primeira Guerra Mundial até a metade dela. Ela ocorre dos anos de 1914 a 1918. Temos que lembrar que antes da Primeira Guerra Mundial vivíamos um período dos anos de 1880 a 1914, antes da Primeira Guerra Mundial, um período chamado de Belle Époque. Essa palavra francesa vai dizer que é o período de ouro dos povos europeus. Japão, Estados Unidos vão ver o auge, né, do desenvolvimento tecnológico, produção de eletrodomésticos, que era uma novidade para a época, desenvolvimento científico extremamente assim, que você observa as mudanças sociais muito constantes nesse período, que é basicamente estudo da eletricidade, né? A formação de inúmeras especializações, surge vários tipos de engenharia, vários tipos de especializações médicas. Então o trabalho vai se dividir em especializações cada vez mais. Ocorre o aumento da taxa de urbanização no mundo. Então o camponês está saindo do campo, vai para a cidade em busca de melhores condições de vida, de empregos. O mundo estaria no auge da globalização. No caso do Brasil, por exemplo, você tem as imigrações de italianos, espanhóis, alemães aqui para as plantações de café no estado de São Paulo. Então não existe barreiras para o trabalho no mundo até então. Não existe barreiras para os investimentos em produção econômica no mundo. Então é o auge do período do capitalismo no final do século XIX e início do século XX. Nesse mesmo período, né, você tem os chamados movimentos nacionalistas, que é extremamente assim, as pessoas estão extremamente apaixonadas pela sua nação, querem ser identificadas pela sua nação. Então, dois movimentos nacionalistas que devemos destacar é basicamente, primeiro, o pan-eslavismo, que é um grupo de pessoas que vivem ali ao lado da Itália, no norte da Grécia, que é chamado de região dos Balcãs, onde, né, eles queriam a união desses povos da Eslovênia, da Croácia, Bósnia-Herzegovina, da Sérvia, que é chamado de Iugoslávia, e a Macedônia. Eles queriam a união desses povos para formar uma única nação, que era chamado de Balcãs, aquela região, tá? Então isso aí é a chamada Europa Oriental também. O pangermanismo, né, que é basicamente a Alemanha, busca, né, anexar vários territórios onde vão viver outros alemães. Então destaquei em vermelho para vocês no mapa aí. Do lado direito você tem a região de fronteira da Alemanha com o Império Russo, tá? Porque a Polônia ainda não existia nesse período. Então essa parte em vermelho a Alemanha reivindicava para si, porque vivia povos alemães ali naquela região. Ao norte ali você tem uma fronteira com a Dinamarca, ali também havia conflitos com a Dinamarca nesse momento. E do lado esquerdo você tem a Alsácia-Lorena, que é uma região de retirada de minérios, uma região extremamente rica, onde a França e a Alemanha disputavam essa região. Bom, outras partes estão coloridas por quê? Porque isso aqui é a formação, né, do Império Alemão dos anos de 1871 até o final da Primeira Guerra Mundial, 1918, onde o verde, amarelo, o marrom, o azul é a formação do Estado alemão antes desse período aí que eu estou dizendo da Primeira Guerra Mundial, onde eles estão anexando vários territórios para si, porque eles dizem que a cultura alemã deve ser unida em uma única nação. E nesse momento as pessoas vão buscar uma paz, mas uma paz armada, uma paz onde as nações vão se armar o máximo possível para que elas não possam ser atacadas, porque existe disputas territoriais entre os impérios,
né? Eles buscam novas colônias, principalmente existe uma rivalidade entre os alemães e franceses. Os alemães vão formar como nação já no final do século XIX, enquanto que a Inglaterra e França já tinham formado no período da Idade Média. E nisso, né, os alemães vão ficar atrás nas disputas territoriais por novas colônias. Então já gera um conflito social nesse sentido, entre a Alemanha e a França, por exemplo. Ocorrem disputas econômicas entre as indústrias alemãs, francesas, inglesas, italianas, Império Austro-Húngaro, né? Então, tudo isso eles vão buscar e brigar por novos mercados dentro do continente asiático e africano. Outra coisa que vai acontecer é o fechamento dos mercados aos poucos dos alemães, dos franceses, para que eles não comprassem produto. A Alemanha não comprava produto francês. Por quê? Porque existia uma rivalidade cada vez mais ascendente, principalmente entre ingleses e alemães. Essa rivalidade econômica era mais visível. Eles vão formar, no final de tudo, né, dentro dessa paz armada, alianças. Então, existem 3 países que vão se aliar, que é a chamada Tríplice Aliança: a Alemanha, a Áustria e a Itália até metade da Primeira Guerra. A Itália vai passar para a Tríplice Entente, que é a Tríplice Entendimento, onde a Itália, em busca de novos territórios, vai fazer um acordo com a Inglaterra e França, né, dentro da Primeira Guerra Mundial, para adquirir novos territórios, caso a Inglaterra e França e a Rússia conseguissem vencer a guerra. Então ela muda de lado. A Rússia, ela vai sair em 1917 por causa da Revolução Russa, que vai ocorrer aí dentro da Primeira Guerra Mundial, tá? Então aqui em amarelo você tem a Alemanha, a Áustria e a Itália unidas. O Império Russo, a França e o Reino Unido são unidos na Tríplice Entente, ok? E a Sérvia vai ser o lugar, essa parte em verde, Montenegro, é o lugar onde vai iniciar a Primeira Guerra Mundial até então. Antes de começar a Primeira Guerra Mundial, existe uma série de crises, 2 principais. A crise do Marrocos, que vai ser entre os anos de 1905 a 1911, entre a França e a Alemanha, que vão disputar essa região do Marrocos. A França vai acabar cedendo boa parte do Congo, que é no centro do continente africano, para evitar conflitos, porque ela tinha ganhado a região do Marrocos. Ocorre a crise balcânica, lá na Sérvia, que eu tinha apontado no mapa, onde ela vai ser apoiada pela Rússia, que participa da Tríplice Entente, vai querer anexar várias regiões da região balcânica para formar a Grande Sérvia, ou seja, aquele movimento nacionalista pan-eslavista que eu tinha dito. Observação é que o Império Austríaco vai anexar uma dessas regiões, a chamada Bósnia-Herzegovina, ao seu império, e isso vai causar um grande furor na nação da Sérvia, que ela queria anexar todas as regiões sem nenhuma interferência internacional. Aqui a imagem do Marrocos. Marrocos fica próximo à Espanha e Portugal, é uma região extremamente importante, próximo, ele fica na África e é próximo à Europa. Aqui o estopim, ou seja, o início da Primeira Guerra Mundial é porque o arquiduque Francisco Ferdinando, que ele representava o Império Austríaco, ele ia ser o herdeiro do Império Austríaco, ele vai ser morto na Bósnia, que eles acabaram de conquistar, pelo estudante chamado Gavrilo Princip, que ele era da Sérvia até então e pertencia a um grupo chamado Grupo Nacionalista Unidade ou Morte, ou seja, era um grupo apoiado pelo governo da Sérvia e da Rússia, ou seja, iniciou a Primeira Guerra Mundial por causa desse movimento das alianças e acabou que se tornou um movimento de guerra generalizado. Todo mundo pensava, né, que essa guerra duraria meses só, tipo, no máximo 1 ano, mas acabou que aconteceu muito além disso, né? Então as fases da guerra até então vou dividir em 2 partes, falta mais uma. A primeira fase é de 1914 a 1915,
intensa movimentação de tropas, a Alemanha vai invadir a Bélgica e ataca a França de surpresa. Eles vão separados na chamada Batalha do Marne. E a segunda fase é uma fase de guerra de trincheiras, é só para garantir as posições. Tem um filme de 1917, do ano passado, né, que vai mostrar essa guerra de trincheiras aí para vocês. Aqui é o mapa das batalhas que vai ocorrer. Em vermelho são as ofensivas da França, da Inglaterra e do Império Russo contra os alemães e os austríacos, porque a Itália já tinha passado para o lado da França e Inglaterra. Então, em vermelho aqui você tem entre o Império Alemão e a França a chamada Batalha do Marne, onde vai construir, né, as trincheiras nessa região. A Itália vai lutar diretamente contra o Império Austro-Húngaro, vai buscar adquirir terras nessa região. O Império Russo luta contra a Alemanha no outro lado, até então para atrapalhar o crescimento do Império Alemão e do Império Austro-Húngaro. O Império Turco e a Bulgária vai apoiar a Alemanha até então nesse momento, e a Grécia apoia a França e a Inglaterra. Tá? Estado neutro é a Espanha, aliado é Portugal, a França e a Inglaterra e o Império Russo. Ok? Então isso aqui é as principais batalhas. Os traços em vermelho, sem ser a seta, vai representar onde tem as maiores trincheiras até então. Aqui você tem a representação em fotos das trincheiras, né? No lado esquerdo, os soldados. Então você vê o cara em pé aqui, tem mais ou menos 1,70 m, 80 m. Então as trincheiras eram um buraco que você cavava de profundidade, de 2 metros de profundidade, 3 metros de profundidade, para manter sua posição e não permitir com que o inimigo avançasse sobre o seu país. Novas armas vão ser utilizadas nessa guerra, né? Metralhadores, gás mostarda, cloro e fosgênico são os principais. O objetivo deles: matar instantaneamente os inimigos, ou deixá-los cegos, ou deixá-los sem a capacidade respiratória. Ou seja, é uma guerra que basicamente vai inovar no sentido de matança generalizada. As pessoas não estavam preparadas para isso. Tanto é que elas comemoravam no início da Primeira Guerra Mundial: vamos participar de uma grande guerra, um momento heróico, né, dos europeus, mas na verdade quando foram efetivamente participar, viram os horrores da guerra. Milhões de civis morrem, milhões de soldados vão morrer, então os malefícios foram muito maiores do que os benefícios. É utilizado lança-chamas pela primeira vez dentro das batalhas nesse sentido. Aqui outras armas importantes da Segunda Guerra Mundial, os encouraçados, que são navios extremamente preparados com canhões nas batalhas navais. O tanque de guerra utilizado pela primeira vez, né? O avião também utilizado pela primeira vez. Existiam generais franceses que não davam moral para os aviões, falava que isso não prestava para nada, era uma inovação científica que não tinha utilidade, mas os alemães, né, começaram a utilizar os aviões para fazer bombardeios. Aí eles perceberam que era uma posição estratégica utilizar esse tipo de arma. O submarino vai ser uma outra inovação utilizada pelos alemães, né? Tanto é que nós brasileiros vamos declarar guerra. Na próxima aula eu vou falar sobre isso, contra os alemães, porque vários navios alemães derrubavam navios aqui no Oceano Atlântico, né? Ou seja, afundavam esses navios, porque os navios levavam suprimentos, né, para Tríplice Entente, ou seja, Inglaterra e França buscavam suprimentos no continente americano, e os alemães iam derrubando, né, afundando esses navios. Então, pessoal, valeu, muito obrigado pela aula de hoje. Até mais.